Está de volta e agora para falar sobre os nossos queridos animais de estimação. Pela Constituição de 98, os animais estão sob tutela do Estado e cabe ao Estado a função de protegê-los. Atos de abuso e de crueldade são crime ambiental e devem ser denunciados à polícia, que deve formalizar a ocorrência e até instaurar um inquérito. A autoridade policial tem a obrigação de fazer uma investigação dos fatos. E para ajudar, a conversar, a falar para a gente, explicar para a gente sobre essas histórias de maus tratos, nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Fernandes, veterinário. Doutor, muito bom dia, Bem-vindo. Eu tentei ser bastante enfático, nessa história assim, da polícia tem obrigação de registrar um boletim de ocorrência. Tem muita gente que fala assim, não, isso aí não é caso de polícia. Rafael, muito bem colocado. Tem obrigação, sim. É um dever. Do contrário, é prevaricação. É o funcionário público deixar de exercer a sua função, ao qual lhe cabe. Maus tratos é crime. O delegado de polícia, o escrivão, que se negue a fazer um boletim de ocorrência, ele está negando a registrar um crime. Então, aí cabe ao Ministério Público, à ouvidoria da polícia, apurar, esse descaso em relação aos maus tratos contra os animais. Doutor, o que são maus tratos? Como que eu posso caracterizar essa situação? É uma pergunta difícil. Por exemplo, maus tratos pode estar ligado a deixar um cachorro sem água, sem comida, a forçar um cavalo a carregar um peso que ele não suportaria, exacerbado, grande. Então, tipificar maus tratos é uma coisa delicada. Cada caso é um caso. Deixar um animal com uma corrente muito curta. Tanto é verdade, Rafael, que a maioria das denúncias que chegam ao Ministério Público, ou à própria polícia, muitas vezes, não é real. É a pessoa que não entendeu a questão dos maus tratos, Às vezes a pessoa não pode dar, por exemplo, um quintal maior para o cachorro, deixa num ambiente pequeno, E aí a pessoa acha que isso é maus tratos. Só que não sabe que aquela pessoa passeia com o cachorro 5 vezes ao dia, por exemplo, Então, cada um vive uma realidade. Agora também, de repente eu dou 2 metros quadrados lá para 10 cachorros, aí sim. Não é isso, doutor? Ou colocar 50 gatos dentro de um apartamento, há um bom senso, em que a autoridade policial tem que averiguar, inclusive com laudos técnicos, laudos dos veterinários. Doutor, existem maus tratos, inclusive, silenciosos, Assim, do tipo envenenamento que acontece, não é isso? E no caso, você está diante de um crime, Você provocou a morte pode provocar a morte de um animal, Rafael, é pena de 3 meses a 1 ano de detenção, caso comprove que você matou o animal ali na intenção, Quem recebe essas denúncias direcionalmente seria a Polícia Ambiental, é isso? Não. Você pode ir numa delegacia, num distrito convencional. É isso, tá. E você faz um boletim de ocorrência, aquilo que você falou no início do programa, Eu já vi, já presenciei maus tratos contra os animais. Nessa hora, é ir na delegacia, especialmente, se possível, com 2 testemunhas e registrar o boletim de ocorrência. Essa cena que eu presenciei, isso foi no interior, não foi em Araras, não foi na minha cidade. Eu estava gravando uma reportagem para uma outra emissora de TV e era um cachorro, um pequenininho, não lembro nem que raça, se tinha raça ou não, mas era um cachorro magrelinho e esse cachorro não queria andar, estava empacado. E simplesmente o dono, ele puxava o cachorro e com a força, do dono e o tamanho do animal, ele realmente era arrastado, O cachorro dava pulos, mais ou menos dessa forma, Eu parei, eu estava com um carro de reportagem, ele viu ali, ele falou, não se mete que o cachorro é meu, E eu percebi que em uma das patas o cachorro já estava sangrando, ele tinha machucado a pata do cachorro. O cachorro pode até ser dele, mas isso não dá o direito a essa pessoa de provocar maus tratos, O filho também é meu, eu tenho meu filho, e isso não me dá o direito de causar qualquer tipo de injúria, de maus tratos em relação a essa criança. O proprietário perde a guarda, a tutela, do cachorro? Ele perde. Ele pode perder na medida que houver uma comprovação de maus tratos, Ele é retirado esse animal dessa pessoa. Agora, o interessante é a gente ver a questão do sadismo, Existe uma estatística da polícia americana famosa, o FBI, que diz que 80% dos serial killers hoje que mata pessoas, que provoca grandes danos na sociedade,
começaram suas atrocidades com animais de estimação. Então, lá pequeno, uma criança que maltrata animal, ela tem que ser vista com todo cuidado, porque já mostra um desvio de comportamento sádico. Porque você provocar um sofrimento para uma criança, para um animal, para um idoso, já meio que caracteriza um pouco do teu psiquismo, né? Porque isso não é normal, isso não é sadio, né? Porque ali está uma pessoa ou está um ser que não consegue se defender. No caso de uma criança, um ser, e no caso de um animal que não consegue se defender. Né? Aliás, o senhor usou o termo serial killer, né? Existem várias histórias de mortes em série, de cachorros numa mesma rua, de gatos numa mesma rua, né, doutor? Exatamente, são serial killers de animais. Né? Nos Estados Unidos, não só essa pessoa tem uma punição exemplar, mas também esse indivíduo é acompanhado, né? Pela própria polícia, porque sabe do alto potencial de fazer isso com membros da mesma espécie ao qual ele pertence. O senhor também falou agora, nos Estados Unidos tem uma punição exemplar. Quer dizer que no Brasil isso não é levado a sério ainda? Não é levado a sério. Uma pena para quem provoca maus tratos de 3 meses a 1 ano de detenção não é levado a sério. Mas nós estamos agora com um novo Código Penal que está para sair nos próximo ano aí talvez, né? E lá tem projetos que pedem aumento de pena de 1 a 5 anos de prisão. Mais que 4 anos de prisão daria o encarceramento, né? A cadeia. A cadeia mesmo, isso. Então, hoje não existe no Brasil ninguém que provocou maus tratos aos animais e está preso. Isso não é sério, né? Agora, no novo Código Penal, a pessoa apenada, ela vai... Aliás, quando a gente fala em crime ambiental, né, parece que tudo se limita apenas a você pagar multa, né? Você paga a multa e tá livre, acabou, né? E o dano continua lá, né? Seja um animal, seja o meio ambiente em si, né? Inclusive, essa é uma discussão em direito bastante interessante, porque uma coisa é eu fazer maus tratos contra um cachorro, a outra coisa é eu destruir centenas, milhares de animais. Né? A pena deveria ser muito maior para quem pratica esse tipo de crime, porque está trazendo um dano a toda a sociedade, e não só aquele animal especificamente. Eu posso fazer uma denúncia anônima? Eu faço até essa pergunta, doutor, porque é o seguinte, né? Eu estou sabendo, eu vejo, é nítido que meu vizinho causa sofrimento aos animais de estimação dele. Mas eu não quero chegar justamente ao ponto de criar uma situação chata, né, com o meu vizinho ali, com quem eu convivo praticamente todos os dias. Cruzo com ele na rua, eu tenho medo que ele faça mal para os meus filhos, faça mal para os meus próprios animais de estimação, que ele risque meu carro, faça qualquer coisa. Então, em função disso, eu posso fazer uma denúncia anônima? É possível isso hoje? É possível, mas não é o ideal. O ideal é que você leve essa denúncia formalmente a uma delegacia de polícia, para que se faça o boletim de ocorrência, em 30 dias você represente e instale o inquérito policial. Porque essa é a certeza, se é que vai ter uma punição, esse é o caminho. Há linhas da polícia que você faz denúncia anônima, sim, né? Existe sim. Existe sim. Agora, o ideal é que você vá presencialmente e leve testemunhas, né? Para formalizar ali aquela situação de maus tratos. Né? Até porque, assim, se de repente você está vendo um vizinho seu fazendo, né, cometendo esse crime, né, contra o animal, contra vários animais, certamente você não é o único vizinho a ver essa situação, né? Exatamente. Outros moradores ali da rua também acabam vivenciando aquilo, né, doutor? Exatamente, Rafael. Então, eu acho que crime é crime, né? Seja contra uma pessoa, seja contra a natureza, seja contra uma árvore, seja contra um parque, seja contra um animal. Há que se ir na delegacia fazer Tem também boletim de ocorrência feito pela internet hoje. Tem boletim de ocorrência feito pela internet. Essa informação eu não tenho, se é possível fazer nesse caso. Creio que não. Creio que não. Você faz o boletim de ocorrência na internet, acho que numa condição que você perde um documento, ocorre um furto, alguma coisa assim, talvez algo mais simples. Isso é um crime. Né? O senhor tem histórico, né? Tem relatos de morosidade para julgar esses casos, doutor Marcos? No Brasil nós temos... É o mal da justiça É o mal da geral, justiça, né? Rafael, eu digo que a justiça que tarda, ela falha. Isso é verdade. Né? Então, é até um estímulo você maltratar animais, porque, de alguma forma, isso vai ser julgado, e se eu tiver que ser condenado numa condição dessa, isso vai demorar tanto tempo que eu entendo que é até um estímulo para que você o faça, embora não justifique. Porque, como eu disse, está vindo o novo Código Penal. Então, se essa situação, um desses projetos de condenação de 1 a 5 anos for aprovado, a pessoa vai presa, a pessoa vai ser aprisionada,
né? Regime fechado, né? Então é algo muito sério, né, Rafael? Isso não é brinquedo. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que a questão é da conscientização, né? Um país que tem pouca consciência, ele tem que ter muitas leis, né? Um país que tem muita consciência, poucas leis. Então por que nós temos que ter muitas leis? Porque O Brasil tem nós lei, não temos isso é consciência, verdade. né? Felizmente, nos últimos 10 anos, os animais têm uma outra tônica na nossa sociedade, né? Tanto que está aí. Hoje, o judiciário tendo que se deparar com situações de maus tratos. Quem anda pelas cidades vê que as ruas estão cheias de animais, repleta de animais. É cão e gato, principalmente, né? De quem é a tutela, a responsabilidade desses animais? Aí é do Estado? Não, doutor? Do Estado. É? O Estado não cumpre a sua parte, né? Se a saúde pública humana está na condição que está, imagina, Rafael, a saúde pública veterinária. Eu acho que esse descaso, nós temos hoje em São Paulo cerca de 600 mil cães e gatos abandonados. Quantos? 600 mil. Meu Deus! Para uma população na Grande São Paulo de 18 milhões de habitantes. De quem que é a culpa disso? É o binômio. A ausência do Estado, de políticas públicas na área de saúde pública, eventualmente, e da sociedade também, que não cuida dos animais. A pessoa tem um gato, ela não encarcera, não aprisiona, não castra, não vacina, deixa o animal sair, passear, reproduzir, morder outras pessoas, provocar acidentes de trânsito, né? Então, eu acho que falta Estado e falta consciência, falta educação, né? Consciência que eu digo é educação. Nós não temos educação, essa é a verdade. Acho que de uma forma geral a gente está falhando, né, doutor? De uma forma geral. A gente pode ampliar esse raciocínio para qualquer área, né? Então, hoje, através do conceito de posse responsável, nós sabemos, temos obrigação de vacinar, castrar, colocar um animal domiciliado. E não, abre o portão, o cachorro vai dar uma voltinha, fazer um cocô ali na esquina. Olha, fazer cocô na rua, sem você, tutor, né? Tá por perto para recolher aquilo depois, Tudo errado, né? Tudo errado. Bom, nós seguimos com o Dr. Marcos Fernandes, hoje falando sobre os direitos dos animais, né? Principalmente falando sobre abusos, maus tratos, quando essas situações acontecem. E você, do todo o Brasil, pode mandar sua pergunta também para a gente, né? 0 Operadora 11 94494 5023. E, doutor Marcos, a gente sabe que muitas vezes, né, os cachorros, os animais, eles dão cria, naturalmente, né? E as pessoas tendem a desfazer daqueles animaizinhos, né? Aí o maltrato acontece realmente também, né? Acontece. Aliás, você tocou num ponto importante. Por novo Código Penal, o abandono de animais nas ruas, o que é muito comum. Eu não quero mais o meu cachorro. Então eu coloco ele dentro do carro e solto ele longe. Sabe, situações de mudança, inclusive. Né? De repente a família migrou da casa para um apartamento, não tem mais espaço, migrou para uma outra cidade, não quer levar o cachorro, porque o cachorro é muito grande, o cachorro é bravo, alguma coisa assim. Ou até nasceu uma criança. E aí tem um cachorro mais feroz, mais bravinho, de forma alguma que esse cachorro vai conviver com meu filho. E aí simplesmente abre o portão, né? Exatamente. Com a verticalização das cidades, é muito comum, já vi muito essa história. A pessoa morava numa casa, vai para um apartamento e não pode levar cachorro. E abandona o animal. Então, é um absurdo, né? Então, o abandono vai ser crime. Aliás, lá no nosso programa de rádio, tem tantos casos de denúncias que nós temos uma advogada, a doutora Célia Regina Nilander, que nos assessora, dando um suporte técnico, jurídico para esses casos. Né? Porque a minha área, medicina veterinária, obviamente, né? Embora a gente tenha até que lidar com essas questões legais. Às vezes. O doutor Marcos falou do programa de rádio dele, ele está todas as quintas-feiras de manhã na Rádio Mundial. É isso, Rádio Mundial que fica aqui na Avenida Paulista. É isso, né, doutor? Exatamente. O nosso WhatsApp está ligadinho, 0 Operadora 11 94494 5023. E o Maurício está aqui de plantão para receber as suas mensagens. Maurício, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rafa, bom dia vocês de casa. Continuem mandando aí a sua dúvida através do nosso WhatsApp. Quando apareceu o doutor aqui, Rafa, o nosso WhatsApp já começou a bombar. Eu vou começar com a pergunta do André Alves. Ele é lá do Pará e ele está perguntando qual o alimento que é o maior inimigo dos cães. Alimento que é o maior inimigo dos cães. E que não pode dar de jeito nenhum. Chocolate. Chocolate? O chocolate, ele responde pela maioria dos casos de intoxicação alimentar que nós atendemos nos consultórios veterinários. Quando eu negligencio, né? Quando eu vou justamente para essas práticas ilegais, eu estou sendo também conivente com maus tratos, doutor? Sim, sim. Por exemplo, a compra de um animal silvestre. Então, por exemplo,
Meu sonho é ter um papagaio. Tá. E de repente passa na rua alguém vendendo um papagaio. Se eu estou comprando um animal silvestre, eu estou sendo conivente com o traficante. Né? Aliás, essa é a questão. Só existe o tráfico de animais porque existem as pessoas Porque tem demanda. Que compram. É verdade. Maurício, tem mais pergunta aí, né? Tem sim, ó. O Mâncio Lima, ele é lá do Acre e ele quer saber se existe alguma fórmula caseira para combater carrapato. Bom, na verdade a gente está até fugindo um pouquinho aqui do assunto, né? Mas assim, quando você permite que o animal sofra com aquela situação, também seria maus tratos, né? Lógico, dá um alimento que o animal não pode. É maus tratos. Maus tratos, também. ok. Deixar de retirar os parasitas, como os carrapatos, as pulgas dos animais. Ou seja, deixar o animal numa condição ruim de saúde é maus tratos. Então, está super dentro a pergunta sim. Mas a resposta é que não existe não. Algo efetivo que combata os carrapatos, infelizmente, só produtos antiparasitários da indústria farmacêutica mesmo. Aí você tem que partir para a química, justamente é isso, né, doutor? Infelizmente. Né? E a alimentação, de alguma forma, pode evitar esse tipo de coisa? Não. Isso faz parte de uma contaminação ambiental. Se esse cachorro está tendo carrapato, com certeza o quintal, né? O ambiente ao qual esse animal está submetido está contaminado com esse parasita. Tá, o que a gente tem que fazer então, nesse caso? Olha, há medicamentos, inclusive os mais modernos, são aqueles top spot, aquelas ampolas que você quebra e coloca no pescoço do animal. Esses antiparasitários, eles eliminam todos os parasitas externos e também os internos. São fantásticos. Tá, mas também cuidar do ambiente ao redor ali, é isso? Higiene, cuidado, tem que lavar onde esse animal fica, etc. E saber também de onde vieram esses carrapatos. Muitas vezes o animal vai para a rua, tem contato com o cachorro de rua, não é, com o animal do vizinho, é isso, né? Exatamente. Se ele está levando para pracinhas públicas ali, onde tem muitos animais de rua ali, ele pode estar trazendo isso para casa. Vamos voltar para o nosso WhatsApp então. Maurício, tem mais pergunta aí chegando, né? Tem sim, sobre diversos assuntos aqui, Rafa. Inclusive, a Dayana, ela é lá da Bahia, ela está perguntando o seguinte, falando que lá é muito comum vender cachorrinhos em feiras. Ela está perguntando se é seguro comprar um cachorrinho numa feira de rua. E aí? Excelente pergunta. Não apenas lá, viu, gente? Né? Porque tem essas feirinhas no Brasil inteiro, tem essas feirinhas, inclusive aqui em São Paulo, perto até de pet shops e lojas famosas aqui na capital paulista. É, doutor? Verdade. Rafael, não pode comprar, porque a compra é por impulso. Você está passando, você está com um filho, ele vê lá um cachorrinho bonitinho, ele quer. E você acaba cedendo e levando para casa depois um problema, esse cachorro vai crescer, tua casa é pequena, o apartamento não comporta, então... Não pode. Aqui em São Paulo, especificamente no município, é proibido vender animais nas ruas. Mas por que as pessoas vendem, doutor? Como eu falei para o senhor, essa venda acontece. Domingo, por exemplo, vai passear, sai de carro, né? Vai passear aí com a sua família. De repente você vai num pet shop, vai numa dessas lojas famosas. Eu não posso falar nome aqui, né? Mas acho que o senhor sabe do que eu estou falando, né? Mas você vê nas ruas lá... pessoas com gaiolinha, com caixinha, tem gente que abre lá o porta-mala do carro e aí estão os cachorros lá dentro. Mas isso acontece. Quem fiscaliza? É uma boa pergunta e vai ficar sem resposta a tua pergunta. Deveria. Aí é que tá. Esse aqui é o binômio que eu sempre falo. É a ausência do Estado na hora de punir, é a ausência do Estado na hora de fiscalizar, associado à população, que também é conivente com essa história. Você tem que comprar cachorro, se você quer comprar, a gente indica sempre que a pessoa adote, né? Tem tantas ONGs, tantos animais abandonados. Isso é verdade. Eu não sou quem compra cachorro, Não é Rafael. você contra isso, né? A gente não é contra, mas poxa, pega um cachorrinho abandonado, né? Mas você quer comprar um cachorro, procura um criador idôneo, né? Por indicação, alguém sério, né? Que tenha um veterinário responsável por essa criação, né? Então, eu acho que é o binômio, ausência de Estado e falta de educação. Doutor, falando sobre maus tratos, vamos inverter o termo então? Vamos falar de bons tratos? Vamos lá? Como que eu ajo com o meu animal de estimação para dar realmente tudo aquilo que ele precisa? Respeitando ele, dando amor, dando carinho, né? Dando assistência veterinária, uma boa alimentação, passeios, condições de vida adequada, né? É como a gente tratar um filho. Obviamente, a gente tem que ter cuidado também, porque tem os excessos, né? Isso é verdade, isso é verdade. Não dá para ser 8, não dá para ser 80. O caminho do meio, 40, né? Então, a gente tem que sempre... Porque também existem maus tratos que a pessoa não imagina. Por exemplo,
Levar o cachorro num pet shop para fazer alisamento, descoloramento do pelo, pintar a unha, é maus tratos. É maus tratos? É, a pessoa acha que está fazendo bem, né? Mas pergunta pro cachorro se ele quer estar lá. Não quer. Passar horas, né? Nesse programa de embelezamento, o animal não tem essa vaidade. O doutor, eu sei que ele usa um termo, né? Ele fala justamente assim, cachorro tem que ser cachorro, gato tem que ser gato, não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Maus tratos é você não considerar aquela espécie ao qual você tem, que é querer dar vida de gente, humanizar demais o bicho. Também é maus tratos. As pessoas podem achar que não, olha como eu cuido do cachorro, meu cachorro participa de desfile de moda. Poxa, quantas horas ele ficou ali esperando a vez dele para sair passeando numa passarela com um vestidinho de renda, né? Veja, não tem muito sentido, né? Rafael, é o bom senso. Bom senso. Bom, se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 944 94 50 23. O Dr. Marcos Fernandes está sempre com a gente aqui, falando sobre as várias histórias que acometem os nossos animais de estimação. É gato, cachorro e tantos outros bichinhos que a gente tanto gosta, né? Mas a gente tem que cuidar sempre. E todas as quintas de manhã, tá lá na Rádio Mundial, né, doutor? Exatamente, Rafael. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu, obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, viu? Olha, nós vamos então para um rápido intervalo e na sequência nós vamos conversar com a psicóloga, né? Vai estar com a gente aqui, a Sandra Almeida. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, né? Esse profissional que anda estressado justamente pelas pressões do dia a dia no seu ambiente de trabalho. E se você de todo o Brasil tem perguntinha, quer escrever pra gente, o WhatsApp está de plantão, vai estar ligadinho, o Maurício está com a gente aqui hoje, 0 operadora 11 944 50 23. O intervalo é rapidinho e a gente já volta com Tudo Posso de hoje.